Lição hoje, número 4 do estudo, que nós estamos fazendo sobre Atos. Abre a Bíblia para mim agora, lição número 4, início da perseguição. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, Nós estaremos estudando hoje no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Nem organizei ainda minhas coisas no celular aqui. Deixa eu deixar essa Bíblia texto aqui aberto também. Bom, e aí? E aí que, como tudo que a gente sabe, até aqui, eles ficaram em Jerusalém, Jesus subiu aos céus, houve a ascensão. Depois disso eles viram aqueles dois varões falando para eles: olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, da mesma forma ele voltará. Foi muito claro isso. Então algumas pessoas ficam se questionando, por exemplo, assim: mas Jesus realmente subiu ao céu voando, sumindo entre as nuvens? Sim, isso é fato, tá? Isso é fato. Porque se esse fato não acontecesse, se fosse somente simbólico, Jesus desapareceu do nada, assim, sei lá, estava aqui, de repente sumiu, não apareceu mais, ficaria estranho. Eles não teriam essa ruptura, não se interromperiam aquele momento. Então Jesus sobe aos céus e fica essa mensagem daqueles anjos que falam para eles: da mesma forma que vocês viram-no subir, é a forma como ele descerá. Nas nuvens, entre as nuvens, Ele surgirá nas nuvens. E ali eles começam um próximo processo em que eles realmente começam a fazer aquilo que Jesus ordenou. No primeiro passo, sendo ordenado para o quê? Ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E nós vimos isso, que eles ficaram, eles perseveraram. E esse ficar, a gente até mesmo estudou que era uma espera, Eles estavam à espera de receber poder. E essa espera não era necessariamente uma espera numa sala de espera, As pessoas confundem essa lição que nós realmente tivemos. Foi importante para nós entendermos que essa espera não é uma espera, por exemplo, assim, ficar sentado, ficar parado. Espera não significa inércia, Não significa uma pessoa inerte sem fazer nada. A espera, ela tem o propósito de promover em você a melhoria para que outras coisas venham a acontecer. E esse é o ponto de vista bíblico da espera. Poxa, por que eu não alcancei, Eu vejo muita gente no coaching hoje em dia, você vê as pessoas na internet como se existissem fórmulas mágicas para o seu próximo nível, Que nos Estados Unidos, esse termo próximo nível surgiu nos Estados Unidos. O next level, your next level, seu próximo nível, Então os discípulos estavam à espera de um próximo nível. Mas Dani, por que eles não estavam preparados? Sim, eles estavam preparados, mas era necessário receber algo para eles alcançarem o próximo nível. O próximo nível deles naquele momento era esperar. E enquanto esperava, eles buscavam fazer algumas melhorias. E nós vimos isso na lição da espera. E aí na lição passada nós vimos que realmente essa espera foi recompensada com a manifestação de poder. E que se você leu aí em Atos capítulo 2, você viu que foi algo que parece que no próprio Pedro nasce um novo Pedro, com uma nova atitude. Um Pedro agora sarado, que já havia sido sarado na beira da praia, quando Jesus fica à beira da praia esperando eles voltarem novamente do mar, com peixes na brasa, perdoa Pedro daquela rejeição dele ali na questão da crucificação. E dali para frente ele já era um novo Pedro, ele já tinha passado por experiências. Só que agora ele é um Pedro revestido de autoridade. Por quê? O poder, acima de tudo, não foi para operar sinais. Não foi para operar sinais. A gente viu isso muito claro, que não foi só o poder não foi só para operar sinais. E na verdade Jesus até explica isso, que os sinais seguiriam o simples fato daqueles que crescem. Era necessário crer para o sinal acontecer. Então uma cura, um milagre, algo que acontece, uma oração que gera um efeito milagroso, o que vai acontecer? Vai acontecer pela fé.
E não porque eu tenho um poder na minha mão, não. O poder, nós vemos na lição número 3, que o poder ele vem principalmente para gerar autoridade. A pessoa se sentir preparado para aquilo. Então o poder de Deus, o Espírito Santo, vem para confirmar a autoridade. Diante dessa autoridade, se você ler o Atos 2, você vai ver que o discurso de Pedro não é um discurso comum. Não é um discurso de alguém que lá atrás falou, alguém chegou para ele e perguntou assim, você é um deles. Não, não sou eu não, que é isso? Nunca vi. Mas você fala igual a eles, você age igual a eles, você é do jeito deles, você aprendeu com eles, você come como eles, você se veste como eles, você senta como eles, o seu cabelo é igual deles, olha isso. Não, não sou eu não. Então Pedro tinha a cultura, mas não tinha o revestimento do poder. O revestimento do poder a gente vê na lição 3 que é necessário para quê? Para autoridade. Para você ter firmeza na hora de testificar Cristo na sua vida. E a gente viu, inclusive na lição 3, uma coisa muito interessante, que esses efeitos do poder foram o quê? Efeitos que causou uma igreja que gostava de aprender, uma igreja que amava de verdade, uma igreja que adorava. O que é uma igreja que adorava? Como a gente viu aqui, partir do pão e orações, né? A comunhão era expressa não somente no cuidado uns dos outros, como também no culto, quando se cultuava junto, se reunia junto. Isso é adoração, através da união, da comunhão. A nossa comunhão manifesta a presença do Espírito. E uma igreja que evangelizava, uma igreja que falava para as pessoas, olha, vá lá na minha igreja que é bom. Nós estamos unidos e Deus tem feito coisas maravilhosas. Mais do que coisas maravilhosas ao meu redor, coisas maravilhosas dentro de mim como pessoa. Então isso é o efeito do Pentecostes. E agora, Pedro não era mais aquele fanfarrão, né? Não era mais aquele, literalmente, irmão, com todo amor na palavra, acho que a gente é maduro o suficiente para eu falar que Pedro, ele não era mais bundão. Tá? Ele não era mais assim, tipo, aquele mané que falava, você não sou, dá licença, deixa eu entrar aqui atrás, não sou eu, você está me confundindo, covarde. Pedro não era mais covarde. E aí, o que agora Pedro era? Era um homem revestido de autoridade, alguém pronto, ele acreditava e havia nele uma qualidade, agora ele foi qualificado para aquilo que ele iria fazer. Uma dúvida só. Sim. Existe algum momento na Bíblia que o diabo, utilizando uma pessoa, fora essa vez que Pedro fez 3 vezes, acusou Pedro desse pecado? Não. Não existe? Não existe. Não existe nenhum relato dele ser acusado por isso, né? Não porque houve arrependimento. Entendeu? Satanás ele pode te acusar de algo que você não é arrependido. Disso ele pode. Mas Satanás também ele sabe que a graça opera. Entendeu? Então, por exemplo, ele não vai acusar alguém que é arrependido. Por isso que o esforço de Paulo, o esforço de todos os apóstolos, era com a não conformidade do pecado. Não vos conformeis, renovando a vossa mente. É o que está escrito em Romanos. Renovando a vossa mente, tal, pensando nas coisas que são do alto e por aí vai. Entendeu como é que é? Então, por exemplo, assim, Daniel, qual que é a diferença de um cristão verdadeiro para um cristão que não é cristão de verdade, só está na sacanagem, não está afim de fazer a coisa de verdade? É simples. O cristão verdadeiro, ele não se conforma com seus pecados. Ele erra, mas ele se arrepende. E ele busca mudança acima de tudo. Não é remorso, é arrependimento. O cristão e o tristão. Tem um cristão e o tristão que dá tristeza na gente, né? E hoje, o que aconteceu? O que acontece com todo mundo que fala a verdade? É perseguido. Não foi diferente com Pedro. Entendeu? Aí a gente entra em tudo aquilo que infelizmente quem vai para as cabeças, quem fala o que pensa, que realmente e fala o que pensa em favor da verdade, em favor do que é bom, em favor do que é real, se torna 2% da população, em geral. 2%. Infelizmente da população mundial. Eu falei isso para uma pessoa hoje. Daniel, se a gente pensar assim, então o mundo está perdido. Entendeu? Mas então tudo que a gente fizer não adianta. Não, você vai fazer porque é a sua missão. É o seu propósito, você nasceu para isso. Entendeu? Agora, os discípulos fizeram por quê? Porque era o propósito deles. Eles foram perseguidos, mortos. E uma das coisas que eu vi o pastor Rodrigo, que ele é lá da igreja adventista e ele é arqueólogo, né? O pastor Rodrigo, ele fala justamente isso. Que o que os discípulos viveram não foi uma utopia. Porque se fosse uma utopia,
Que utopia ao ponto deles acreditarem para serem mortos. Porque se fosse só um conto de carochinha, alguém teria cedido. Alguém teria falado, eu não vou ficar sustentando uma mentira, vou perder minha vida por uma mentira? Não vai. O que está acontecendo na Lava Jato? Era tudo mentira. Apertou, botou na cadeia? Não, peraí, tá bom, vou falar a verdade. A mentira não se sustenta perante a ameaça da vida. Esse é o X da questão. Então foi uma experiência muito real que eles viveram, mas muito real, que nem nas piores circunstâncias eles negaram. Entendeu? Então foi o que tornou isso muito, muito evidente. Né? E nessa entrevista com o Jô, pode procurar lá, pastor Rodrigo Silva, se eu não me engano, arqueólogo Rodrigo Silva, no programa do Jô. Você vai ficar assustado. A propriedade com que ele afirma o porquê que o evangelho não é mentira. Até mesmo com base em estudo forense. Olha só, teve um cara, um ateu, que foi ler a Bíblia e aprovar, não, eu tenho ferramenta para relatos históricos que eu identifico se isso foi uma mentira. O cara se converteu. Ele viu que com bases de estudos forenses não tinha como ser uma mentira, tá? Por causa dos relatos. E aí começa a perseguição, Atos 3 e 1, né? Quer ver? Vamos no Atos 3 e 12, que daí já vai dar um panorama melhor pra gente. Porque aqui acontece a cura de um paralítico, que foi um milagre. O paralítico no Templo Formosa, vocês vão ver que causa comoção. Por quê? Peraí, só Jesus podia fazer milagre. Agora Pedro e os apóstolos tinham essa autoridade para fazer. E eles não tinham medo de fazer isso. Porque eles estavam agora revestidos de autoridade. E essa autoridade, eles chegavam... Lembra que Jesus falou, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Só que antes eles eram muito frouxos para pedir. Agora não. Ele chega num cara na frente do Templo Formosa pedindo dinheiro, o cara, né, aleijado. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O cara levanta e anda e é curado. E isso causa comoção. Aonde os fariseus acharam que tinham sufocado o movimento, agora eles falaram, a gente esmagou um, agora tem 12. Tipo, esmagou, vira 12. Isso acontece porque eles estavam revestidos agora, né? Do Espírito Santo. A autoridade. Desde o começo eles já poderiam falar, levanta e anda. Em nome de Jesus. Desde quando andava com Jesus. Pelo seguinte, por causa que Jesus já tinha dado autoridade. Lembra quando eles saem aquele envio dos discípulos para pregar? Ele falou, vá, cura, prega, expulsa. Então eles já tinham essa autoridade. O que falta, eles já tinham essa, não é autoridade, eles já tinham esse poder, porque era mediante a fé. Mediante a fé. Que start que deu deles? Porque tem a passagem de Jesus lá, né? Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia falar para esse monte, árvore vai tira no mar, você tirariam no mar. O que você acha que deu esse start na fé deles? O que deu start, o que eu acho não, o que eu tenho certeza. O que deu o start? Na verdade foi o seguinte, revestimento de poder. Entendeu? Então, por exemplo, Dani, o que é... Sim, daquela situação em Pentecostes. Eles foram revestidos, eles ficaram o quê? Eles ficaram revestidos de autoridade. Entendeu? Por exemplo, tem uma manifestação aqui e tal, não sei o quê, aí eu vou chegar lá, Zebra, cala a boca aí. Eu vou? Não vou, por quê? Eu não tenho autoridade. Agora me dá uma farda, me dá o comando de uma tropa, me dá um escudo e me dá spray de pimenta. Fica quieto aí. Bota o escudo e spray de pimenta em todo mundo. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho autoridade para isso. Eu fui revestido de autoridade para isso. Foi o que aconteceu com eles. Eles entenderam com o revestimento do Espírito Santo que agora eles tinham autoridade para fazer. Agora eles não ficavam mais naquela retaguarda, tipo, faço ou não faço. Entendeu? Agora eles tinham fé de verdade. Porque até mesmo Paulo depois relata que a fé é um dom do Espírito. Faz parte do dom da graça, ter fé. Então, Dani, você está me dizendo então que muitas coisas que a gente tem falta de fé é por falta de orar, falta de buscar o Espírito em nós, fortalecer o Espírito? Sim. Olha o que Jesus fala no barco. Por que vocês são assim tão medrosos? Porque eles não tinham Espírito. Embora Jesus estivesse com eles ali,
Jesus queria que eles confiassem que Jesus estava no barco e não tivesse medo. Mas eles se borravam. Agora Pedro não. E por que eu vou ler a partir do 12? Pelo seguinte, porque agora ele vai, olha o discurso que ele vai empreender, tá? Versículo de Atos 12, tá? 4, 3, né? Atos 3, deixa eu ver aqui. 3:12. Deixa eu só confirmar. Eu li aqui do 1, tá contando o caso, né? Do que foi curado. Você quer só a parte que ele prega? Quer ver, ó? Aí o pessoal fica abismado com a cura do coxo. Sim. Aí do 12 está escrito assim: Pedro então dirigiu-se à multidão. Homens de Israel, disse ele. Peraí, tô no capítulo errado, 3. 3:12. Eu tava no 1 aqui, tava errado. Vamos lá. É do 11 que ele sobe lá, né? Isso. Ó, todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João, e não se separava deles. Todo mundo ali ficou maravilhado. Então Pedro dirigiu-se à multidão e disse: Israelitas, disse ele, que existe de tão admirável nisso? Olha, Pedro, Se achando. né? Pedro que naquela vez não conseguiu expulsar um demônio do moleque, porque Jesus falou, esse demônio só sai com jejum e oração. Ele, nossa, agora ele cura um paralítico, ele olha, o que vocês estão admirados disso? Não é nada. Tá vendo a autoridade, o que é? E por que estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder e virtude tivéssemos feito este homem andar? Porque é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e de todos os antepassados de vocês, quem glorificou seu servo Jesus, que vocês negaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo, e vocês entregaram à morte. Olha isso, olha o que ele falou, vocês mataram ele. Vocês não o quiseram solto, o santo e justo. Em lugar dele, vocês exigiram a libertação de um assassino, e vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Foi o nome de Jesus que curou esse homem. Vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que veio por meio dele, é que produziu essa cura perfeita, como todos vocês podem ver. Versículo 17 de Atos 3. Queridos irmãos, ele ainda ironiza, né? Parece. Eu entendo que o que vocês fizeram com Jesus foi por ignorância. E a mesma coisa se pode dizer dos seus líderes. Olha o que ele fala, hein? Porém, Deus estava cumprindo o seu plano, por meio dos profetas, de que o Cristo devia sofrer essas coisas. Agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele a fim de que Ele possa cancelar o pecado de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhes novamente Jesus, o Cristo de vocês. Porque Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Moisés, por exemplo, disse há muito tempo: o Senhor Deus levantará entre vocês um profeta que se parecerá comigo. Preste atenção com cuidado em tudo quanto ele disser a vocês. Todo aquele que não ouvir seu ensinamento será completamente destruído. Samuel e os outros profetas há muito tempo falaram a respeito do que está acontecendo hoje. Vocês são os herdeiros daqueles profetas e estão incluídos na promessa de Deus aos seus antepassados, de abençoar todos os povos da terra por meio da descendência, né? Da sua descendência, que é Abraão. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. E logo que Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, homens de Israel, para abençoar a todos, fazendo com que se convertam dos seus pecados. Enquanto, versículo 1 de Atos 4 agora, enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns dos saduceus vieram até eles, muito incomodados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado. Eles prenderam Pedro e João. E como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere até o dia seguinte. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000. Agora, versículo 5. No outro dia, aconteceu que um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei estavam reunidos em Jerusalém. Ali estavam o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram buscar Pedro e João e começaram a interrogá-los: com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isso?
Aí vem a parte que você vê o que faz a diferença do poder, né? Então Pedro, cheio do quê? Autoridade, cheio do Espírito Santo, disse: ilustres autoridades e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem ao ato de bondade realizado na cura do aleijado e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado diante dos senhores, porque esse Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Quando os membros do Sinédrio viram a coragem de Pedro e João e percebendo que eles eram evidentemente homens simples e sem nenhuma cultura segundo o farisaísmo, né? Ficaram admirados e reconheceram que o que a convivência com Jesus, esse é muito legal, ficaram admirados e reconheceram o que a convivência com Jesus havia feito neles. Olha que loucura. Então a gente para por aí, tá? Essa história é fantástica, porque depois no 16, porque você vai ver que expulsaram eles de dentro da sala do Sinédrio. E um perguntou para o outro: o que a gente vai fazer com esses homens? Nós não podemos negar que o que eles fizeram é um milagre tremendo. Em todo o mundo e em Jerusalém sabe disso. Agora, irmão, devemos adverti-los que não falem mais acerca desse nome. Entendeu? E aí é onde começa a perseguição. Por que eles são perseguidos? Porque eles falaram a verdade. Não só falaram a verdade, mas eles falaram a verdade de uma forma dolorida, dentro daquilo que eles falavam. Que nem, por exemplo, eu não hesito de forma alguma olhar na cara de alguém que faz uma coisa errada e falar: olha, você está fazendo isso errado. Segundo a Bíblia, você está errado. Lógico, Pedro não estava falando com uma multidão de ignorantes. Não estava. Na multidão de ignorantes, Pedro falou assim: ó, se vocês se arrependerem do que os seus líderes estão fazendo e vocês mudarem o caminho de vocês, vocês alcançarão a redenção. Agora é necessário se arrepender, verdadeiramente se arrepender, e reconheça Jesus na sua vida. Para os líderes, você já reparou que ele nem deu essa opção? A gente tinha que fazer um pregão na porta de algumas igrejas específicas. Pensa, aí a gente volta no tempo do Martinho Lutero. Lutero fez a mesma coisa lá naquela igreja lá na Alemanha, né? Catedral de... Agora eu não lembro também. Catou os 10 lá, botou lá e cravou na faca. Agora vocês sabem que vocês vão resolver com isso. E começou a briga. É assim mesmo, infelizmente. Bom, nessa lição o alvo dela é a gente refletir sobre uma maneira correta para viver de modo adequado nas circunstâncias envolvidas em nossa posição como testemunha de Jesus. Especialmente quando isso inclui lutas e perseguição. Tá? Só para você entender, né, nesse contexto, você, aluno, vai ser capaz de compreender as lutas e perseguição, né, que lutas e perseguição podem acontecer. Ah, puxa vida, mas eu sou perseguido, eu sou não sei o quê. Sim, você será perseguido. A grande evidência de que você está num caminho correto é as críticas e perseguições. Entendeu? São críticas e perseguições. Você não será, por incrível que pareça. Tinham ali 5.000 homens que estavam apaixonados pelo milagre que Pedro fez. Eles não estavam apaixonados pela perseguição, porque a hora que o chicote estalou, todo mundo correu. Covardia. Entendeu? Agora, e aí? É um negócio popular? Deveria ser, né? O evangelho deveria ser popular. Isso que a gente prega deveria ser popular. A situação que a gente fala deveria ser popular. Mas a população quer o caminho mais difícil? Ainda mais quando você não tem um país que ele foi culturalizado dessa forma? Porque se você vai na Inglaterra e prega isso, é uma coisa. Agora prega aqui no Brasil isso. Que o caminho mais difícil é o caminho que vai gerar o verdadeiro resultado. Quantas pessoas estão dispostas a fazer? E isso é você ser cristão, por exemplo, você ser cristão na sua família,
você ser cristão na sua empresa, você ser cristão na sua escola, você ser cristão no seu pensamento. Todo mundo vai falar, nossa, mas você vai... ninguém é assim. É igual, por exemplo, eu estava comentando hoje, conversando com algumas pessoas, o que me deixou estarrecido nesse processo todo da questão da corrupção na política no Brasil, foi a presidente deposta chegar e falar assim, por que vocês estão me pegando sendo que isso é normal, todo mundo faz? Tudo bem que está lá na lei que é crime, mas todo mundo fez. Concordo que já que pegou ela por causa devia pegar todo mundo, isso é justo, concordo. Mas a pessoa tratar essa situação como normal, o crime é normal, virou bagunça. Então esse é o X da questão. No cristão, a gente tem esse reflexo em todas as áreas da nossa vida. Para o cristão, a gente tem um reflexo disso em todas as áreas do nosso ser. Na área familiar, no estudo, no trabalho. Por quê? Para ser a diferença, não adianta, não tem atalho. Infelizmente. E haverá perseguição. Sempre haverá alguém que vai te perseguir. Dani, da onde vem as perseguições? Geralmente vai vir de alguém que acha, que pensa, que sabe o que você está fazendo. Como, por exemplo, os fariseus. Os fariseus não aceitavam aquela, entre aspas, religião, esses caras da cruz de Cristo. Eles não aceitavam. Por quê? Porque ele não é o Cristo. Nós sabemos quem é o Cristo. Nós dizemos quem é o Cristo. Nós dizemos quem é o Messias. Não vocês. Vocês estão errados. E na verdade os fariseus estavam apostatando da fé. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Por exemplo, quem perseguiu a igreja? A própria igreja que deveria se unir a eles. Quem geralmente vai te perseguir? Aqueles que você acha que deveriam se unir a você. Aqueles que você acredita, mas vocês deviam estar junto comigo nessa, vocês não estão vendo? É justamente os que te perseguem. De repente aquele que não tem nada a ver com a bagaça, que está lá, que nem por exemplo, o que aconteceu com os gentios? Os gentios acolheram a palavra de Cristo de bom coração. Mas quem deveria receber, que foi o que Pedro falou, rejeitou. E pelo contrário, empreendeu uma situação que eles começaram a perseguir para não. Vamos estipar isso, vamos abafar esses caras. E aí, vamos lá, vamos ler na apostila, né? Só uma questão de sentir, né? Desejar ser uma testemunha fiel de Jesus em todas as situações da sua vida, é o que você tem que ter como objetivo, e agir, viver de maneira correta e adequada, para que saiba reagir aos desafios atuais e se identificar com uma igreja saudável. Antes da gente continuar, eu gostaria que vocês respondessem para mim, o que vocês acreditam de dificuldade que a igreja atual tem enfrentado, né, para desenvolver o ministério da pregação pura e verdadeira do Evangelho, hoje em dia? Se vocês pudessem assim, me responder aqui com algumas palavras, o que vocês acreditam que é um desafio? Por exemplo, quais são os desafios que nós encontramos, né? Vamos falar de Brasil, vamos falar da nossa realidade aqui. Estamos num país que não é culturalizado pela cultura do reino, ok? Não é, isso é notório. E a gente encontra desafios para falar da verdade e até mesmo viver a verdade. Vocês poderiam me citar alguns desafios ou algumas dificuldades mesmo que a gente... O desafio, eu acredito que ele não mudou dos tempos antigos para os tempos de hoje. Ok. É o povo que tem o conhecimento, mas age de maneira diferente do que prega, entende? Sim. Não mudou muito do que era com Pedro e com João lá nesse caso, não. Pessoas que impedem, no caso? Que tem conhecimento, sabe? Conhece a palavra, vai aos cultos, vai à igreja, tem conhecimento, mas não age da mesma forma com o conhecimento que tem, entendeu? Certo. Hipocrisia, né? Acho que é a palavra. Seria a hipocrisia, né? Hipocrisia. Era o que os fariseus eram, né? Hipócritas. E hoje, o que mais tem hoje são pessoas hipócritas, pessoas que vão na igreja e agem de maneira diferente, não amam o próximo, julga, né? Fala, não, isso aí vai pro inferno. Poxa. Eu vejo também que pregam mais os dogmas do que o evangelho. A igreja perdeu o evangelho de norte, de certa forma. Ela é muito dogmatizada, então ela vive aqueles rituais, ela vive os rituais, não o evangelho. Se perdeu muito o evangelho dentro da própria igreja.
Comercialização da fé. Comércio, né? O comércio da fé. O que mais, gente? Compre, varrer os demônios. É isso mesmo. Mas é isso mesmo, o comércio da fé. O que mais que vocês acham que são desafios hoje que a gente enfrenta para levar essa palavra? Eu acho, não sei, é a modernidade, assim, tudo agora é normal, é moderno, mudou os tempos, não é mais assim. Você tem que mudar a sua cabeça, você vê. Entre aspas, o que a gente chama na linguagem cristã de sincretismo. Isso é normal, vamos se misturar. Vamos se misturar. Ninguém vê assim mais, mudou, né? As coisas mudaram. Eu falei. Mas a simplicidade, né, que não mudou, né? O que é simples, né? O que é fácil de fazer. É que o simples é complicado, né? O simples, o pessoal põe, não, mas eu vou fazer isso. Eu falei nesse pode- Ontem a gente é estava assistindo errado ser o certo. programa da Fátima, estava passando lá em casa, É. e ela estava entrevistando uma senhora da plateia, e eu fiquei indignada, né? Por causa de a senhora achar que o filho dela não deve brincar com coisas de menina. Porque tem brinquedo de menino e brinquedo de menina. Não tem Não brinquedo pode de colocar menina. rosa. É qualquer coisa, ela não pode colocar, ela não deixa o menino colocar rosa, Ah, não deixa brincar com bonecas e coisas de menina, só coisas de menino, que menino tem que brincar de Todo carrinho. mundo falando, não, seja mais tolerante. Eu vou comprar um fogãozinho pro... Que achavam que ela devia comprar uma boneca e dar na pra escola eu uma falei, coisa a criança tava- brincar, colocar todas as crianças brincando. Agora eu ia comprar uma boneca e dar pro Luca brincar, pelo amor, né? Eu chegou ao cúmulo que eu vi hoje uma matéria de uma mulher processando o McDonald's, sexista, porque a moça perguntou se quer brinquedo de menino ou brinquedo de menina. Eu falei para um aluno, eu falei assim, ó, o cavalheirismo. Alguém pediu para ir no banheiro, não pode ir ela primeiro ao cavalheirismo. Não existe mais isso agora nesse mundo. Não existe mais cavalheirismo. não. É Porque machista, agora todos né? são É iguais. machista. Como assim? Sim. Né? Você acha que tem algum desafio? Você acredita dentro eu acho disso? assim que é aquilo que o Murilo estava falando, é tanta gente que acha que já sabe, Uhum. que daí quando você vai falar, fala, já sei isso. E eu posso dizer uma coisa? É uma coisa que a gente vê. Por exemplo, hoje mesmo eu estava batendo com uma pessoa, né, e isso é bíblico. Por exemplo, nós educamos nossos filhos, certo? Os nossos filhos são os líderes de amanhã. E nós fomos educados pelos nossos pais. Ok? Então, por exemplo, o líder de amanhã, quem está forjando hoje? Eu. Então, se, por exemplo, que nem eu estava passando esses dias na praça da minha casa lá, e tem uns banquinhos lá, meio na requenguela lá já, no rebento, por quê? Pracinha largada e tal. E tinha um molequinho, cara, que ele tava de pé de frente com o banco, e assim mesmo, metendo o pé assim, pá, pá, no meio do banco, cara, mas metendo o pé mesmo. Eu parei o carro na beira da calçada, baixei o vidro, ô, moleque, faz isso não. Aí ele, não faz isso não, você vai quebrar isso aí, e não é pra quebrar não. Eu não dei muita resposta não. Aí ele parou, ficou meio assustado, sentou no banco, ficou olhando pra cara do outro, o outro ficou olhando pra cara dele, vai mané, vai quebrar pra você ver, talvez esporro dos outros. Então, tipo assim... Você fala mais não. Não, e outra, a gente, por exemplo, vê uma situação, a gente não repreende o que é errado. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Aí hoje ele quebra um banco, amanhã ele quebra o vidro do carro de alguém, depois ele está quebrando o Banco do Brasil. É assim, entendeu? Por quê? Eu vou fazer porque eu quero, o que dá na minha cabeça. O que importa é o meu, não o dos outros. Só que lá atrás alguém deixou de falar para ele, ó, não é o seu. E aqui você vai quebrar a cara com isso. Dentro da hipocrisia mesmo, né? Aconteceu um caso interessante aí. Eu tenho um conhecido muito católico. A gente foi na casa dele, acho que eu já até contei isso pra você. Sim. Na sexta-feira santa. Sexta-feira santa acho que é o dia que não pode comer carne, né? Aí, eu fui na sexta-feira santa na casa dele, mas nem me toquei, coisa e tal. Vamos pedir uma pizza de calabresa. Opa! Pera aí. Hoje não pode comer carne. Ai, nossa, desculpa, né? Pede uma de atum aí então, e uma diária, né? A gente come. Não, tudo bem. Quer uma escola? Toma. Tipo assim, eu não posso comer, eu posso encher a cara e tornar um latão. Um dia santo e não...
Tá vendo? Não tem lógica, né? O problema do dogma, cara, versus o evangelho, é isso, escraviza a pessoa não sabe pra onde ela pode ir, pra onde ela não pode ir. Tipo assim, se entra um, fala isso. Se entra, por exemplo, PT, fala uma coisa, se entra PSDB, fala outra. Se entra a direita, fala uma coisa, se entra a esquerda, fala outra. Aí por isso que eu sou contra esses dogmas tipo trinitariano, unicista. Não, pior, outro dia falaram pra mim assim, tem uma igreja, né? Que agora Sim, você não. pode. A gente não cita nome, né? Porque de repente pode ofender, pode ser a sua igreja que está ouvindo essa Todo gravação. mundo pode usar calça comprida, desde que não seja na igreja. Daí uma que frequenta foi e falou, né, pro presbítero. Olha, eu posso usar, né? Ele falou, não pode. Não pode? Ela falou, mas todo mundo usa. Ah, mas eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Usa lá fora, aqui dentro não. Ela falou, mas não é a mesma coisa usar lá fora ou aqui dentro? Faz mais sentido usar lá fora, não usar lá fora para dar o exemplo, do que ali onde ela está de certa forma aprendendo. Não, é melhor a irmã usar dentro da igreja que eu vou olhar e falar, irmã, isso daí tá preservando muito os glúteos. Distrai isso aí, irmã. Não usa essa calça não, irmã. Mas não é estranho? Vai ensinando. Os amigos da Carol que ia lá em casa, podia beber, encher a cara, ficar bêbado. Loucão, dentro da casa, caidão. Dentro da casa dos outros, dentro da casa. No bar não podia. Não, dentro de casa pode. Ah, dentro de casa pode, tá vendo? Vamos ficar loucão Bater na... Você passa segredo. Então, Você dogma. Pode gordo, pode tudo, mas se você for batizado, aí não pode mais. Ah, não, se for batizado não pode, tá vendo? Pode faça tudo. Ai, dogmas. Eu acredito que Cristo vai voltar no carnaval. Pra pegar um monte de gente de surpresa. Não, mas no carnaval podia pecar. Não, depois eu peço perdão. É 40 dias depois. 40 dias depois de jejum, poxa. Pensa. Era pra voltar no jejum. Então, olha só, desafios, ok. Na revista, uma série de acontecimentos é registrada no texto que foi selecionado para a nossa lição de hoje. Um coxo de nascença na porta foi curado. Pedro prega a uma multidão. O conselho leva os apóstolos para julgamento e a igreja ora. Porque daí a igreja, logo mais à frente, você vai ver no capítulo 4, lá no final do capítulo 4, que eles ficam presos, a igreja ora e eles são libertos. As paredes tremem, os portões se rompem e eles vão embora para casa. E o anjo ajuda eles a ir. Olha que legal. Podemos destacar com facilidade o fato de que numa época de angústia e confusão religiosa no mundo, o evangelho nasceu como resposta ousada, coerente. Detalhe, coerente. Esse é o problema. Olha o que vocês estão falando aqui, dogmas. Me mostra a coerência nisso. Não tem coerência nenhuma. O problema das pessoas ficarem inventando coisa é que quando você chega, fala isso aí de novo. Ah, não sei, que me falaram. Aí fica igual Adão, Eva e a cobra lá no jardim. Você... Não, a mulher que me deixe. Você não, a serpente. Entendeu? Ninguém assume a responsabilidade. E é isso que é o problema do dogma e da religião é que é incoerente. E a pessoa nem sabe por que faz, ela só faz. Só faz. Então olha só. Resposta ousada, coerente e relevante. A igreja primitiva demonstrava amor pelos que sofriam, firmeza para com os que causavam sofrimento e honra ao nome soberano de Jesus como nosso Senhor e Rei, por meio de uma pregação e de um estilo de vida que honrava verdadeiramente a quem? O autor da vida. Então aí o que a gente tem? Agora a gente tem a primeira situação, né, que era o povo. Tinha uma característica do povo. O que temos na Bíblia é uma visão de pessoas reais que viviam seus problemas e suas igrejas, né? Suas alegrias, tinham endereço, identidade, sonhos e planos. O texto apresenta algumas marcas específicas daquelas pessoas. Era um povo, primeira das coisas, era um povo carente. Tá? Era um povo carente. Olha só, o ministério do Senhor Jesus foi marcado pelo atendimento a gente sofrida que vivia naquela terra em seu tempo. O ministério da igreja não seria muito diferente. Quando o Senhor falou aos seus discípulos que deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo, certamente falava de uma terra em risco de perdição e carente de sal e luz. Os discípulos iniciaram o ministério confrontados pela realidade da existência de mendigo, coxo, miserável, e sem dúvida aquele homem coxo era representativo da sociedade em que o reino de Deus seria
implantado. Como também do contexto em que nós vamos servir ao Senhor nos dias atuais. A porta formosa era a porta de Nicanor, que era o lado oriental, que separava o recinto do templo, né, do pátio dos gentios. Tinha 22 metros de altura, coberta de bronze coríntio, né, que vinha lá da terra de Corinto. Segundo os estudiosos, ela era realmente majestosa, superando em glória as que eram cobertas de ouro ou prata, mesmo sendo de bronze. Nos dias de hoje, não podemos fugir à percepção de que é possível existir uma igreja rica e opulenta bem perto de pessoas com suas carências evidentes. Uma igreja rica, opulenta, no meio de um bando de miseráveis. Você conhece algum lugar aqui perto assim? Né? Aqui do ladinho, né? Pô, uma puta de uma igreja gigantesca, lindo, com comércio. Agora tem shopping, vai ter não sei o que, passa andando por dentro. A cidade não tem nem esgoto. A cidade não tem nem esgoto? É a mesma coisa que eu vou falar pra você. Eu tenho na Avenida do Brás, lá na Celso Garcia. Eu tava pensando nela, nem pensei Não, nessa. aqui, eu pensei aqui, eu vou bater pra tudo que é lado hoje. Eu pensei aqui em Aparecida, opa, falei, mas eu também pensei, sabe aonde? No Jardim do Vale. Eu tenho lá uma igreja de Frei Galvão enriquecendo num bairro afundado em droga. Eu tenho em São Paulo uma Avenida Celso Garcia mergulhada no crack, na prostituição e numa série de coisas que eu já dei uma caminhada por lá, uma vez quando eu estava até perdido procurando um remédio para Carol, de noite. E eu posso dizer uma coisa, existe uma esquina em que de um lado existe um monumento chamado Templo de Salomão, e na outra esquina existe um templo todo feito de vidro da Assembleia de Deus do Brás. Coisa que ninguém fala. E fora Deus é amor. Fora Deus é amor, que é lá no... Que é um quarteirão. É um quarteirão cheio de inteiro mendigo cheio de mendigos em volta, que não se faz nada por eles. Nenhuma ação social. Nada. Não se faz nada. Tem uma palavra nova. Aí o que acontece? Meu, vamos falar da Celso Garcia. Todo mundo meteu o pau no Templo de Salomão, porque o Templo de Salomão, que esse dinheiro podia ter feito, podia ter acontecido. Mas eu posso dizer uma coisa, até a própria Assembleia de Deus meteu o pau no Edir Macedo, porque o Edir Macedo construiu aquela biga daquela igreja, que não sei o quê. Mas disse que não é ele sozinho, né? Foi um monte de igreja junto. Não, o Templo de Salomão foi a Universal. Foram sozinha a Universal, junto com as filiais deles, que eles tinham um envelopinho para mandar dinheiro para a sede. Você já viu uma mais pobrinha, mas também não um pouco exagerada? É ali perto no Pedreiro. O Pedreiro ia falar dela na frente da Nossa, vocês pastelaria. nem conseguem acabar ela. Tanto que os tempos. Foi um sonho, né? Então, Mas tá funcionando, né? Tá Sabe funcionando. que os meus alunos já então, tá funcionando, eles estão aos poucos terminando. Vamos lá, vamos só entender esse contexto? Vamos entender esse contexto. Eu tenho uma igreja, aí a Assembleia de Deus meteu o pau no pessoal da Universal porque levantou esse templo. Aí eu posso dizer uma coisa? Na mesma esquina, tipo assim, a igreja está ali onde está o Murilo, eu estou aqui na esquerda, o Murilo é o Templo de Salomão e eu sou a Assembleia de Deus do Brás. Sabe quantas pessoas cabem na Assembleia de Deus do Brás? 10.000 pessoas sentadas do mesmo jeito. As paredes são feitas de vidro até um teto, cara. Você, quando chega à noite, você vê todinha a concha acústica da igreja, que é uma concha realmente, para 10.000 pessoas, você olha de fora, você enxerga tudo lá dentro. Feito de vidro. Com praça de alimentação, o caramba 4 lá dentro, se eu não me engano. Livrarias e não sei o que, tudo lá dentro. O que vocês estão fazendo diferente? A diferença é só que a gente não fez o Templo de Salomão. Vocês não fizeram o Templo de Salomão, vocês fizeram o Templo da Assembleia de Deus. Do pastor Samuel Ferreira, Samuel Bezerra, sei lá o nome dele. E cadê a ajuda às viúvas, aos órfãos? Então, não, eles têm casa de recuperação lá, tem não sei o que, mas a própria Celso Garcia, que é o portão deles, tá assim, ó, de drogado, de gente com fome. Aqueles dados que eu trouxe domingo, 70 milhões de pessoas, nunca se teve tanta fome na Terra como hoje em dia. Nem na época do We Are The World não teve tanta fome quanto tem hoje em dia. É a maior fome em tantos anos da existência da Terra. Em Pernambuco, você viu o pessoal brigando por causa de comida estragada, por causa da enchente? Entendeu? Aí eu posso falar pra você, tudo bem que a Universal faz aqueles negócios lá, mas pelo menos a Universal tem uma fazenda chamada Nova Canaã, lá no meio do sertão, que fica irrigando o sertão para um monte de gente trabalhar.
A Universal faz o que faz, mas quando teve aquele desastre em Santa Catarina, eles foram uma das iniciativas que mais fizeram ação lá para eles. Ué, e vocês estão fazendo o quê? E vocês têm um tempo para 10 mil pessoas também. Então esse é o X da questão. Sempre vai haver um povo carente. E o que a gente faz? Entendeu? Olha só. É o que eu vejo que a Universal faz, né? Agora a gente já falou o nome. Sim. Eles trabalham onde eles comunicam como esse povo carente entende. Porque a grande falha está na comunicação. Sim. E a Universal, ela determina, porque para esse povo, se você falar subjetivamente, eles não entendem. Não. Esse povo mais carente. E a Universal, ela fala, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso. E existem melhoras dentro da Universal. Pessoas existem. Com exceção do cúmulo de pedir muito dinheiro, que é um cúmulo de 1 hora, pede grana 4, 5 vezes. E o detalhe também, que vamos lá, existe uma outra coisa que eu não concordo com eles, que é esse ensino dogmatizado com o judaísmo, entendeu? Esse dogma judaico. E é uma coisa que fere, a gente não vive mais de acordo com o judaísmo fariseu nem nada, entendeu? E esse é o X da questão. Eles ensinam isso e isso, teoricamente, entendeu? Todos esses dogmas precisam ser fundamentados para eles continuarem fazendo com que as pessoas fiquem apegadas ao dinheiro. E esse é o X da questão. E o trabalho que é feito, porque Jesus, vamos lá, Jesus também fazia um puta de um trabalho, um baita trabalho social assistencialista, né? Por exemplo, tanto que chegou um momento que Jesus chega pro povo lá em João e fala assim, ó, vocês estão aqui, vocês não estão aqui por causa da minha palavra, nem por causa dos meus sinais. Vocês só estão aqui por causa do pão e da água que eu dou para vocês, do peixe. É por isso que vocês estão aqui. E aí Jesus chega num certo momento que ele se incomoda até com isso. Tanto que um pouco depois, quando Jesus começa a ser perseguido, massacrado e oprimido em Jerusalém, aquelas, então, mais de 5 mil homens, só homens, fora mulheres e crianças, vão embora. E não fica ninguém. E esse é o problema. É onde até mesmo hoje eu falei, o erro está só nos líderes? Não, o erro está no povo em geral. Infelizmente. Porque eu pego aquela pessoa da Universal e falo assim, ó, vem cá, eu tenho uma palavra mais eficiente para você, algo que vai mudar a sua vida. Quantos estão dispostos a mudar realmente? Aquele pão, peixe. Só que é o pão e o peixe, mais nada. Existe o céu para esse? Sim, existe. Entendeu? Tanto que Jesus falou, o céu é para todos. É para todos que aceitarem o nome dele. Só que existe sim. Vamos lá. Aí Jesus fala sobre um galardão. Por exemplo, o Murilo ele se dedicou, ele abriu mão, ele decidiu mudar, ele ser melhor, ser um discípulo verdadeiro de Cristo, não ser só um comedor de pão e peixe. O discípulo e o comedor só de pão e peixe. Isso é bíblico. O galardão é igual? Não é. Você acha justo eu ter o mesmo galardão de um apóstolo? Você acha justo eu, mesmo sendo pastor do evangelho, estou aqui pregando e tal. Mas desculpa, a gente vai ver aqui que o que eles passaram foi, de certa forma, um pouco pior que a gente. Foi pior. Hoje eu estou aqui com uma Bíblia na mão que eles escreveram para mim. Eles escreveram com os próprios punhos e o próprio sangue. Sangue derramado na rua. Então vamos lá, chega no céu, você acha justo eu sentar naquela cadeira onde deveria estar um apóstolo, junto do lado do apóstolo? É claro que não. O apóstolo tem que estar lá na frente e eu tenho que estar aqui. Por quê? O galardão dele tem que ser muito maior. Por exemplo, o camarada que teve a besteira de falar que eu tenho a bênção de Abraão. Eu tenho a mesma unção de Abraão. Amigo, por favor, Abraão estava num tempo que não tinha Espírito Santo. Ele foi o pai da fé porque ele acreditou num negócio pura e simplesmente por acreditar. Num tempo que não tinha Espírito que nem tem hoje sobre você te convencendo do pecado. Jesus está aqui te convencendo do pecado. Se você olha para você e fala, olha, eu sou podre, eu preciso mudar e o meu pecado me incomoda, é porque o Espírito Santo está te tocando, irmão. Abraão não. Aí veio um ignorante desse falar para mim que ele recebeu e ele está ali, ó, que lá no céu ele vai sentar junto com o pai Abraão, sendo que o Apocalipse já disse que não. Então esse é o X da questão. E existe esse galardão. A gente não trabalha por ele.
mas a gente vai recebê-lo no céu. Está escrito em Apocalipse que cada um terá um galardão. Dani, o que é esse galardão? Não sei. Eu não sei o que é. Mas eu sei que quem mais se doou, quem mais se entregou, quem mais pagou o preço, cara, é lógico que esse cara merece sentar lá na primeira fila. É justo, entendeu? E eu sento mais para trás aqui um pouco, não tem problema não. Eu tô lá. Entendeu? Eu tô lá. Embora o meu galardão não vai ser igual né, de Pedro, Paulo, de João, não será. Estevão. A esperança da salvação. Eu tenho esperança da salvação, estou dentro. Entendeu? Assim como, por exemplo, a pessoa que só quer pão e peixe. É justo uma pessoa dessa assentar no lugar de Pedro, Paulo, simplesmente ficar, aceitei a Cristo. Não, você está no céu, mas ela tem galardão, irmão. Entendeu? É uma coisa importante para a gente pensar. Agora existe um povo culpado. Além de carente, era um povo culpado. Matastes o autor da vida. Aquele era o mesmo grupo que há bem pouco tempo gritava de forma descontrolada e tola, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. A cena em que o Senhor Jesus era julgado, humilhado, maltratado e morto perante toda aquela multidão, ainda era bem viva na mente daquela gente enlouquecida. Como podiam ter feito aquilo? A mensagem do Evangelho tem consigo a inevitável verdade de que o ser humano é culpado perante Deus. Não adianta, todos somos. Podemos sempre tentar racionalizar e dizer que somos fruto do meio. A mulher que tu me deste, lembra o que eu falei? Ou da herança genética dos nossos pais. Podemos dizer mesmo que não sabíamos o que estávamos fazendo. Entretanto, havendo a ação do Espírito Santo de Deus em nosso coração, a gente vai acabar por admitir nossa culpa e uma vergonha. A Bíblia diz claramente que o mundo jaz no maligno, que todos pecaram e que não há um justo sequer. Não há justo nenhum sequer. Está entendendo? A culpa era a marca mais evidente daquele povo. É também a marca das pessoas que nos cercam atualmente, sem esperança e sem Deus no mundo. Pesa sobre nós a missão solene e profética de mostrar ao homem moderno o seu estado de perdição e culpa. Então, a segunda coisa que a gente enxerga é que havia um mundo culpado, pessoas culpadas. Mas eu não sabia, eu não estou perguntando se você não sabia, você fez. Que nem, por exemplo, você vai ali na esquina, dá um pau na orelha de alguém. Bota o cara para dormir sangrando. Mata o cara. Chega lá na frente do juiz, sem advogado nenhum. Aí o juiz fala: meu, você matou aquele cara? Deixa eu fazer uma pergunta. Você virar para o juiz e falar assim: ah, juiz, eu não sabia que não podia matar. Vai te livrar da cadeia? Não vai. Por quê? Principalmente se for um filho seu, um pai seu, que esse indivíduo matou. Ah, me conta outra que você não sabia que não podia matar. Vai, vamos ser sinceros. Você sabia que não podia matar. Então você vai ter que pagar um preço. É o que na graça nós fomos aceitos. Porque nós matamos a Cristo. Se fôssemos nós lá, nós teríamos matado a Cristo. E aí? E aí que a situação é que nós não somos contados como inocentes. Nós não somos. No fundo o Espírito grita dentro de nós, ninguém sabe explicar como, né? Ninguém sabe explicar como. Mas no fundo o Espírito grita dentro de cada um de nós, dizendo: arrependa-te. Que nós nos colocamos culpados, realmente, pelas coisas que fazemos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as nossas mulheres, para os nossos esposos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para as nossas mães, que agimos conosco. Eu não estou fazendo mal para ninguém, o único mal que eu faço é para mim mesmo. Ah, eu não devia fazer isso. Entende como é que é? E é justamente isso. Em terceiro, a gente tem uma questão de um povo confuso. Tá? A gente tem um povo confuso. O povo não conhecia Jesus, nem a palavra de Deus. Seguia falsos líderes, cegos que enviavam cegos, que Jesus fala, né? No sistema legal brasileiro, ninguém pode alegar ignorância para se livrar da culpa por algum crime cometido, tá vendo? Que interessante. Na visão bíblica, a ignorância também não isenta de culpa aquele que se envolveu no pecado. O apóstolo Paulo chega a dizer que não levou Deus em conta
os tempos da ignorância, mas imediatamente ele adverte os seus ouvintes que o tempo propício para arrependimento é agora, em Atos 17:30. Olha, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas você sabe que está errado. Então se arrependa agora. Passe a mudar, entendeu? A falta de conhecimento e a confusão religiosa da nossa gente brasileira e da raça humana em geral deve ser motivo de compaixão por parte de todos nós que já fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, tá? Do outro lado, entendemos que não podemos nos acomodar e nos dar por satisfeito, dizendo que o melhor é que permaneçam ignorantes para que não lhes seja imputado pecado. Não é isso não. Nossa responsabilidade bíblica é atuar de forma eficaz e responsável para que conheçam a luz do Evangelho e sejam salvos da ignorância e do pecado por meio de quem? De Jesus, nosso Salvador. Então, por exemplo, a gente citou nome aqui. Eu citei nome sim. Por quê? A gente tem hora que a gente é tão ético, e tão ético, e tão ético, que a gente esquece que tem hora que o nosso excesso de ética impede que a verdade seja dita. Ah não, vou ser ético. Não, peraí, tem hora que não dá para ser ético. Tem hora que eu estou vendo, vamos lá, eu tenho o meu parente, a pessoa que está sentada do meu lado, acreditando naquela mentirada toda, eu começo com um questionamento. Você não acha tudo isso estranho? Isso não é estranho para você? Isso não soa estranho? Vamos lá, imagina Jesus. Imagina Jesus. Você acha que Jesus faria o que essa pessoa está fazendo? No duro, hein, como diz o Silvio Santos. No duro, responde para mim no duro. Você acha? Ah, é meio estranho, né? Mas eu já vi pessoa tão simples falar isso. Mas ele é o pastor. Mas ele é o pastor. Como que ele pode fazer isso? Olha que cabeça. Algumas pessoas estão dispostas a caminhar. Outras pessoas não estão. E algumas pessoas vão achar, realmente ele está pisando na bola. Vamos caminhar? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é simples. Mas não é fácil. Lembra aquela brincadeira? É simples, mas não é fácil. É simples, não é fácil. Então fica nessa, né? Tem pessoas que já falam, então tá bom. Não é fácil, mas é simples, não é? É. Então vou fazer. Já tem pessoas que quando você fala que é simples, mas não é fácil. Ah, aqui pra mim tá bom, tá melhor. Não, vou ficar na minha mesmo. Tá? Então, a primeira coisa que os discípulos encontram, um povo carente, culpado e além de tudo confuso. Esse era o cenário. Agora ele encontra as autoridades. Que autoridades? Autoridades, primeiro, autoridades que foram o quê? Acusados. Autoridades acusadas. Nossa, parece que eu conheço um país assim. O Sinédrio era um corpo de autoridades judaicas que funcionava durante o governo romano com o poder para julgar os próprios judeus. Era composto por 71 líderes, sendo muitos deles ex-sumo sacerdote. Entre 37 a.C. e 67 d.C., foram pelo menos 28 deles. O sumo sacerdote de ofício era o presidente natural. Esses líderes tinham amplos poderes, exceto para a morte. Então, por exemplo, Jesus, por que ele foi levado para Roma para ser julgado? Porque, embora segundo a lei judaica ele tinha sido condenado, para ser executado tinha que ser levado para Roma. Para matar alguém tinha que levar para Roma, porque daí era pena de execução. Liderar um povo... Isso só na época de Roma ou antes dos judeus existia pena de morte para os judeus? Já existia pena de morte entre eles, desde Moisés. Não guardou o sábado, irmão? Tá morto. O sábado era um pecado que... Você não guardou o sábado, não está trabalhando no sábado? Deus mandou. Mata esses daí que estão desobedecendo. Matava, cara. Não tinha boi, não. E quando o povo não queria matar, Deus só falava assim, afasta. A terra engoliu os caras. Que foi o que aconteceu com a família lá, que era os primos de Moisés lá. Tá? O próprio Deus falava, só afasta um pouquinho, por favor. De repente a terra afundava. Ou senão ele falava assim, afasta mais um pouco. E descia fundo do céu, bum, queimava todo mundo. Vocês não vão matar, não? Pode deixar que eu dou um jeito. Era assim que Deus agia. Nossa, Dan, mas por que ele agia assim? Porque eram neandertais, praticamente os neandertal.
O povo que estava ali, um pouco melhorado, tá? É um homem das cavernas um pouquinho melhorado. Então se Deus não chegasse e matasse os caras, eles nunca... Nossa, eu tenho que obedecer, porque não tinha espírito. Então acontecia, Deus, vai morrer, vai morrer. Nossa, não é mesmo que morre, rapaz, tem que obedecer. Então eles passaram a viver assim. Entendeu? Passaram a viver assim. Liderar um povo significa gozar certos privilégios, mas também assumir responsabilidades. O mesmo grupo que conduziu o povo numa desenfreada loucura responsável pela crucificação de Jesus, estava agora perante os discípulos que expunham publicamente a sua culpa. Vocês mataram o autor da vida. Pesado isso, né? E aí agora vem uma segunda situação. Eles, além de serem autoridades culpadas, acusados, eles eram agora ressentidos. Eita, isso é muito chato. O que eram os ressentidos? Os apóstolos traziam a público argumentos e provas evidentes que comprometiam as autoridades dos judeus. Não havia como fugir ao fato de que um homem coxo de nascença, muito conhecido pela comunidade, porque era de nascença, né? Havia sido curado. E a cura se dera em nome de Jesus, a quem Deus ressuscitou, que é o que a gente estava lendo. O tema ressurreição foi usado pelos apóstolos em diversas ocasiões, com especial atenção em confrontos com autoridades, já que a elite do Sinédrio era formada por fariseus e saduceus, que era a classe que tinha matado Jesus. Eles que julgaram e mataram Jesus. Os fariseus aceitavam a ressurreição, mas os saduceus tinham um ponto fundamental de sua fé, a negação forte dessa possibilidade. Então, por exemplo, o fariseu aceitava que pudesse ressurgir mortos. O saduceu, embora fosse judeu, embora fosse uma classe judaica, eles viravam falando, que mané ressurreição nada, ninguém ressuscita não. Isso era a base da fé de um saduceu, tá? Além disso, os saduceus criam que a era messiânica havia sido instalada no período dos Macabeus, que era um período histórico, né? O grupo que liderou guerras de libertação no período interbíblico, entre o livro de Malaquias e os Evangelhos. Então o saduceu ainda acreditava que Jesus não era o Messias, porque o Messias já tinha vindo na era dos Macabeus. Piorou. Tinha um outro Messias. Eles achavam que era outro Messias. Agora, já o fariseu, até hoje está esperando. Pode vir aí, hein? Desse modo, não aguardavam o Messias. Não é de se admirar que esses líderes estivessem incomodados, ressentidos e ainda perturbados. Uma das marcas da chegada do Evangelho no Brasil foi também a pregação de um Jesus ressuscitado, não preso num crucifixo. Também foi ponto de enorme tensão o fato de que as pessoas eram convidadas a aceitarem Jesus e se converter, enquanto diziam que o Evangelho já havia chegado com os colonizadores que cristianizaram o Brasil. Era evidente a falta de sinais de novo nascimento e da pessoa de Jesus na vida dos homens. Esse é o grande X da questão. Se os colonizadores trouxeram Jesus para os índios, por que não há nova transformação? Por que continua se sendo a mesma coisa? Por que não há um renovo? Por que não há, por exemplo, por que é tão apegado ao dinheiro? Por que não há, ao invés de corrupção, a correção? Se Jesus está instaurado no lugar, algo tem que mudar, tem que acontecer. Então, se os padres jesuítas trouxeram Jesus para o índio, era para a gente estar num país sem corrupção. Ou se houvesse corrupção, como eu falei, estava conversando hoje a respeito desse assunto, era para ser, por exemplo, que nem esses países europeus aí, Irlanda, Suíça, Dinamarca, Noruega. Dani, lá tem corrupção? Tem. Mas se for pego, tá enrolado. Nos Estados Unidos tem roubo? Tem. Tem ladrão? Tem. Mas se for pego, o que vai acontecer? Vai preso, vai pagar, vai estar lascado. Acabou. E como fala que a corrupção é o pior de todos os crimes.
Sim. Porque o cara que mata, ele só matou alguém ali. O cara que é corrupto, ele pode matar gerações, ele pode matar várias pessoas, ele pode... Sim, ele acaba, ele destrói. Ele fato. Ele destrói a geração. Agora, há uma quarta situação dessas autoridades, terceira situação das autoridades, que eles eram pessoas admirados. Eles estavam admirados. A razão para a admiração era a maneira ousada e sóbria como os discípulos se apresentavam. Não havia como negar o milagre da Porta Formosa, nem que os discípulos haviam estado com Jesus. Não tinha como negar nada. Então eles tinham agora autoridade, aliado à cultura. Em todos os tempos, se pode notar a busca de milagres no meio religioso, mas não bastam milagres quando as marcas de um verdadeiro encontro com Jesus não são evidentes no crente. O milagre, a bênção extraordinária, o êxtase, são sempre fatos de momentos especiais. E seus efeitos passam. Tá? Isso é muito importante gravar. As marcas do caráter de Cristo na vida da igreja têm efeitos estruturais e continuados, tornando-se argumentos irrefutáveis para o mundo. Então, por exemplo, foi até o testemunho que falei na semana passada, torno contar agora. A Amanda com o Fábio me contando ali que um filho de pastor tendeu para a homossexualidade. A homossexualidade dentro do cristianismo nós não cremos, nós cremos na heterossexualidade. E esse garoto se sentindo pesado, se sentindo culpado, cedendo às suas tentações carnais. Esse garoto pega e vai num evento grande de Pentecostes na cidade, chega lá, tal, aí o pastor fala com ele, e é através de poder, e era Deus falando, ó, se você não levantar e vir aqui, eu vou falar o número do seu RG para você saber que é com você. Autoridade. Aí o garoto levanta, vai, enquanto está no meio do caminho, ele sente como uma grande garra pega no peito dele, ele se joga ali no chão e começa a se arrepender. Creio nisso. E aí, depois que ele levantou, saiu dali, o que aconteceu? Ele continua homossexual. Mas na hora ele não sentiu o poder de Deus, na hora ele não se arrependeu, na hora ele não fez sim. Mas eu posso dizer uma coisa? Você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ter um encontro com Deus, uma luz bem forte vir sobre a sua vida, mas se você não conhece Jesus, tudo isso passa. Os sinais passam. Jesus curou milhares de pessoas. Eu digo milhares porque no Evangelho de João fala, olha, o que Jesus fez não teria livro para escrever. O quanto de coisa que Jesus fez, ok? E quantas pessoas ficaram ao lado dele na cruz? Ninguém. Os ladrões lá, e um ainda xingando, desce daí, se você é o Cristo, desce, vamos arrebentar tudo junto, livra você, livra nós também. Ele tem que aguentar Satanás na boca daquele cara. Onde estavam os discípulos? Nem os discípulos do cara. E Jesus curou? Um monte. Ah, por isso a gente não cura? Cura. Vem cá, a gente ora e cura. Acabou. Pela fé. Agora, o que acontece? Essa marca passa, o efeito passa. Então é necessário cultura. 4. Número 4. Eram ameaçadores. Ok? Ameaçadores. Dr. John Stott lembra que se o protagonista de Atos 1 e 2 é o Espírito Santo, parece que o de Atos de 3 a 6 é o diabo. Ele aparece em todo momento. A arma primitiva do diabo era a violência física, algo já previsto por Jesus em Lucas 6, do 22 ao 26, que é o que a gente leu esses dias aqui, 12, 10, 11, 12. E geralmente a violência se faz acompanhar por ameaça. A história da igreja repleta de situações em que a ameaça foi usada pelo diabo e seus instrumentos humanos. Basta lembrar a igreja primitiva, a Inquisição, antes e logo depois da Reforma Protestante, e o tempo dos missionários pioneiros no Brasil, especialmente no final do século XIX e início do século XX. Os dias atuais, são também repletos de ameaças. Pode-se verificar esse fato nos países nos quais há perseguição a cristãos, por exemplo, ou de maneira mais sutil na vida da maioria dos crentes, da maioria dos crentes que desejam sinceramente viver de maneira cristã. A palavra de Deus diz que o futuro também será marcado por ameaças, e o auge disso será manifestado na pessoa do Anticristo. Ok?
Bom, hoje essa lição, como eu falei, é uma lição mais extensa. E aí na terça-feira que vem, por isso que eu não passei a tarefa, eu já tinha percebido isso. Primeiro que algumas pessoas não tinham revista, mas como vocês trouxeram a revista, na semana que vem, eu gostaria que vocês... Eu tenho 3 tópicos aqui sobre os apóstolos. Aí eu vou pedir para Camila e para Arthur me falar sobre essa parte 1 do Havia Poder. A Pri com o Murilo, né, falar a parte 2, Havia Mensagem. E aí a Neia, né, que tem esse pedacinho um pouquinho menor aqui, né, já que a Neia está sozinha, né, Neia? A parte 3 é Havia Fruto, né, que é aí a situação dos apóstolos. Então a gente viu até aqui hoje que havia uma situação do povo, situação das autoridades, e agora a gente vai ver a situação dos apóstolos na próxima aula. E aí a gente vai iniciar a aula na semana que vem falando sobre isso e concluindo esse primeiro, na primeira parte da aula a gente vai concluir essa aula número 4 e já vai entrar na aula número 5, que na aula número 5 a gente vai ver que logo após os discípulos baterem de frente, automaticamente Satanás começa a rebater. E aí é onde começam os martírios. É onde começam, aí é onde essas ameaças, esses líderes ameaçadores começaram a matar. Tá? Sendo impulsionados pelas vaidades e motivados por Satanás, sim, mas eles mataram. Chique, gente. Ok? Aqui, até esse momento, alguma dúvida, né? Tem alguma coisa para perguntar? Pode perguntar à vontade, tá bom? Considerações, Murilão, Pri? Eu tenho sido, não sei porque eu sempre busco, né, demonstrar, principalmente na escola, essa questão de ser cristã, que é um ambiente bem mais, que precisa disso, bem mais carente dessa palavra, desse estilo de vida. Sim. Mas é engraçado, porque muitas vezes eu não acho que esteja transmitindo algo e sempre me surgem perguntas do nada. E hoje, novamente, do nada, menina, mas a senhora é evangélica ou a senhora é protestante? No outro dia perguntaram, a senhora é evangélica ou a senhora é católica? Não, hoje perguntaram, a senhora é católica ou protestante? Outro dia foi católica e evangélica. Então eles têm essas linhas, e é ponto, né? Aí eu falei, não, eu sou cristã. Só que, nossa, muitas vezes me falta tempo para eu poder explicar. Sim, e falta para eles também um pouco de maturidade para eu explicar. Então, mas é engraçado que aos poucos, cada dia vem uma perguntinha, vem um comentário. Que eu havia falado, eu tenho alunos de todos os segmentos. Cada dia vem uma perguntinha assim, né? E essa questão do evangélico e protestante e católico, eles são presos nisso, né? Nessa cultura. E eu explicar historicamente, dogma, né? Ou explicar uma frase, o significado, eu falei, eu preciso estudar mesmo. E Atos é o que justamente explica bastante essa questão da igreja primitiva, né? Que dá bastante orientação até. Vocês viram que da relação de desafios que vocês falaram, vocês veem que aqui embaixo meio que parece que não mudou muita coisa? Não muda muita coisa, não variou muito. Lógico, aquilo que eu falei, hoje, para se empreender uma perseguição à igreja, né, como foi no tempo de alguns anos atrás, né, no começo de tudo, é mais difícil, não é impossível, tá? Ainda mais nesse mundo globalizado, você vê lá aquele ditador norte-coreano, entendeu? Para ele conseguir chegar onde ele quer chegar, entendeu? Para empreender aquilo que ele quer, ele tem que se tornar um tirano, entendeu? Ele tem que se tornar um tirano. Mas até que ponto, né, um cara desse não assume o comando do mundo, por exemplo, entendeu? E ele se torna o bonzinho e a gente se torna o malzinho, e haja uma inversão de valores total, ao qual, né, porque o papel do anticristo ele vai falar que Cristo que nada. Tá vendo o mundo? Tá essa desordem porque vocês acreditaram no Cristo. Então é verdade. E aí o mundo vai começar a falar assim, não, realmente a presença do Cristo no mundo é que tornou o mundo que é. Então quem for cristão tem que morrer. Que todo mundo que for cristão é um terrorista. Entendeu? O que acontece com o livro de Eli? Já assistiram o filme, o livro de Eli? Destruiu o mundo foi a Bíblia. Ele fala no filme que o enredo do filme é esse, que o grande causador da destruição do mundo é o conhecimento bíblico. Nossa, Dani, que isso? Eles queimaram todas as Bíblias
E o mundo ficou daquele jeito, a guerra chegou àquele ponto por causa das Bíblias. Por causa que eles acreditavam nisso. Só que era uma sede tão grande pelo conhecimento no livro de Eli, que eles brigavam para encontrar, sabiam que em algum canto existiria uma Bíblia. Então havia uma guerra para encontrar essa Bíblia. E ele sabia que o poder que ela tinha, né? O poder que ela tinha. Lógico, o tirano. O cara que Sim, não queria que o tirano. poder chegasse na mão de ninguém. Não, tanto que a gente vê vários tiranos que têm conhecimento da Bíblia e manipulam massas, né? Manipulam massas. Manipula. Pega aquilo que o povo quer e dá o que o povo quer. Amém, gente? Mais algum, Arthur, Camila? Então vamos ficar de pé e agradecer a Deus em nome de Jesus. E na semana que vem a gente vai continuar esse assunto da igreja primitiva e tudo que a gente tem a respeito de bom nesse assunto aí.